recado importante para você. Você já baixou o app da IABS? E é claro que não podia faltar a opção Mural, onde você registra sua presença nos nossos eventos online, deixa seu depoimento e interage conosco. Aproveite e dê uma passada lá agora. A sua participação é importante para nós. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja. É com muita alegria e é uma honra estar aqui mais uma vez prestando culto de adoração e de louvor ao Senhor. E dou por aberto este culto em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e antes da gente iniciar, as nossas atividades no decorrer deste culto, eu quero pedir para você que, às vezes você está assistindo o culto pelo aplicativo da igreja, ou às vezes você está assistindo o culto pelo Facebook, pelo YouTube. Então compartilhe em suas redes sociais, envie este culto, essa transmissão para alguém que você ache especial e que você pense que a pessoa gostaria ou precisaria também participar conosco. Os irmãos estão vendo que nós estamos com um elemento no nosso cenário, Como podem ver, eu acho que está desse lado aqui, Isso. Nós temos aqui cachos de uva e já aproveito para agradecer as diaconisas, a diaconisa Lloyd e a diaconisa Adriana, que prontamente, que carinhosamente cuidaram deste cenário. E aí dá um gostinho de Santa Ceia, não é? Quantos irmãos, quantos de vocês estão com saudade daquele momento da ceia, daquele momento de lava-pés, daquele momento que nós compartilhamos do alimento, do corpo de Cristo, do pão, do vinho, representado pelo suco de uva. Tão gostoso, E eu estive pensando, a última vez que estive aqui, no templo, no púlpito, para levar a reflexão e a meditação da palavra de Deus aos irmãos, me marcou muito a última vez, porque foi há exatos 4 meses. Foi o último domingo, dia 15 de março de 2020, o último domingo que estivemos aqui, prestando culto de forma presencial. Isso me marcou. Me marcou muito e cá estou. E agora estou aqui de uma forma diferente. Mas eu quero que os irmãos daí sintam-se abraçados, acolhidos, sintam-se amados. E nós temos saudades de vocês, dos irmãos. Então, depois, logo mais, nossos irmãos irão cantar uma música que vocês irão lembrar da Santa Ceia, daquele momento que nós confraternizamos juntos. Irmãos, antes de orar, essa oração inicial, o que nós estamos prontos para oferecer a Deus hoje? Muitas vezes nós queremos saber, nós estamos aí no conforto, sentados e tal, esperando o que será que Deus tem para mim hoje. Mas será que nós nos perguntamos o que nós temos a oferecer a Deus, o que Deus quer que nós ofereçamos a Ele? E aí tem um versículo, em 1 João, capítulo 4, o versículo é o 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E sabe o que me chama a atenção neste texto? É o fato de que o nosso amor por Deus não é uma ação, é uma reação ao amor dele. Nós só estamos aqui não porque merecemos,
não porque somos dignos. Nós estamos aqui porque isso é uma resposta ao amor de Deus por nós. E às vezes achamos que precisamos lutar para amar mais a Deus. Às vezes nós achamos que precisamos fazer algo. Na verdade, nós precisamos reconhecer o quanto nós fomos amados, o quanto nós somos amados. Nós necessitamos ter essa clareza, esse esclarecimento e essa convicção de que nós temos um Pai que deu o seu único Filho por amor a nós. Quando nós entendemos e vivemos debaixo dessa dimensão de amor, o nosso amor se transforma em uma resposta, em uma reação ao amor que vem de Deus. E aí é fácil, e aí não é pesado. E nós deixamos de ser obrigados a amar a Deus. E aí então nós somos atraídos por seu profundo amor. Não existe momento no relacionamento com Deus que o amor que eu recebo, que você recebe, seja o amor que nós merecemos. Então, meu desejo, e nesta oração inicial, é isso que nós vamos pedir. Meu desejo é que nós busquemos mergulhar neste amor, neste profundo amor, neste grande e merecido amor de Deus. Aonde você está, do jeito que você está, se conecte agora com Deus, fechando os seus olhos e orando comigo. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai bondoso, é o Pai que nos ama, que nos constrange com amor. Senhor, nós estamos aqui e somos agradecidos a Ti pela oportunidade de conectar contigo, de estarmos aqui para falar que amamos a Ti, de estarmos aqui neste encontro com o nosso Rei, que és Tu, Senhor. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, porque em meio a essa tribulação, em meio a essas incertezas, em meio a esse momento tão incerto, tão angustiante da nossa vida, Tu nos deste o recurso, Tu nos deste a condição de prestarmos e oferecermos a Ti o nosso culto. Senhor Jesus, humildemente eu Te peço que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e fale conosco através da Sua palavra, Senhor. Use-nos como instrumentos, como ferramentas, para que possamos, através de nós, levar a mensagem, a palavra que Tu queres falar conosco para outras pessoas, que muitas pessoas sejam alcançadas nessa noite e que volte a se conectar contigo e que entenda o verdadeiro amor e que em resposta a isso possamos amar a Ti. Senhor, eu Te peço e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Como já dito, esse é um louvor que normalmente a gente canta nas Santas Ceias. E não há como não cantá-lo e não lembrar daquele alvoroço, daquela bagunça, no bom sentido, daquela desorganização que é muito propícia do momento, dos abraços, em que a gente abraça o irmão, muitas vezes pede perdão a ele, preparando para o momento da ceia. E esse louvor, ele começa falando: ó, quão bom e agradável viverem juntos. E viver juntos é algo que a gente está privado nesse momento. E é algo que muitas vezes a gente não dava o devido valor, e agora a gente vê o quão valoroso é. E como dito pela nossa irmã e diaconisa Adriana, a gente sente saudades desse momento. Então, como eu não posso te abraçar, e você possivelmente está vendo aí o nosso culto junto com a sua família, eu ia sugerir que você abrace a sua família aí. Se você já tem estado junto com eles aí, você abraça a sua família, tira uma foto, uma selfie, manda no grupo, manda pelo Face aí. Vamos fazer esse momento
Que a gente sinta o abraço de vocês dessa maneira, das famílias aí, tá bom? E vamos cantar esse louvor juntos. Oh, quão bom, agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua ação. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, dos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Oh, quão bom, agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, dos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Aleluia. O melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já fui. Adorador de excelência, me tornar
oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero ser. Amém. Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos brevemente. Senhor Deus, mais uma vez, eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos alimente neste momento. Abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que Tu queres falar diretamente ao nosso ser. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero iniciar com um texto muito conhecido por todos. Está no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 5. E diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a videira, nós os ramos. Então você consegue perceber que esse elemento, esse apetrecho aqui, esse capricho feito pelas irmãs, não está aqui por acaso. Nós vamos falar algo relacionado à videira, à vinha, à parreira de uvas, à plantação de uvas. Eu tenho uma pergunta a você. É uma pergunta que me incomodou, espero que te incomode também. Porque espero que essa pergunta te leve a pensar, a refletir e a meditar profundamente em sua vida, assim como eu fiz. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou criar o enunciado e o contexto dela. O capítulo 14 do Evangelho de João se encerra com a seguinte frase dita por Jesus: levantai-vos, vamos-nos daqui. O que nos sugere que a conversa do capítulo 14 e do capítulo 15 aconteceu quando, a caminho do jardim do Getsêmani, quando Jesus e os discípulos estavam a caminho do jardim do Getsêmani. E é provável que Cristo e os discípulos estivessem passando ali por uma vinha, por uma videira, né, uma plantação de uvas. Quando ele fez essa comparação, essa analogia da videira e do ramo. Nessa parábola, irmãos, o ensinamento principal de Cristo é a importância de nós permanecermos nele a fim de frutificar. O ponto principal, o ponto-chave desse ensinamento do capítulo 15, a partir do versículo 1, é o nosso relacionamento com Deus. E é importante entendermos e ressaltar que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos e o nosso Pai Celestial é o proprietário da vinha. Glória a Deus. Ele é o responsável da vinha. Ano passado, tive a oportunidade, juntamente com meu marido,
de passear e conhecer alguns lugares e alguns produtores de uva na região sul do país. Mas eu tive contato com uma vinha aqui próximo a nós, aqui em Jales, pertinho de nós. E se eu não me engano, foi uma época dessas. E nós passamos, fizemos a colheita dos morangos e depois nós fomos conhecer essa plantação de uvas. Eu não me recordo se estava no começo ou no meio da safra, acredito que seja o começo, mas o que eu me lembro era de passear pela vinha e apreciar algumas espécies e variedades de uva. Porém, ao meditar nessa mensagem hoje e recordar desse fato, eu lamentei por não ter lembrado da parábola, de não ter observado ou aprendido ali naquele passeio melhor e detalhadamente o processo, a fase, os estágios e pensado nessa comparação que Jesus fez no capítulo 15. E é por isso que hoje, irmãos, eu espero e quero que assim como ficou gravado em meu coração o entendimento, a lição dessa maravilhosa comparação de Jesus com a vinha, que fique marcado em sua vida também. E que possamos, ao final dessa mensagem, aprender essa rica lição e tentar responder a nós como podemos ter uma vida frutífera, útil e realizada pessoalmente. A pergunta, então, como eu disse no início, que iria fazer aos irmãos, é: qual é o seu nível de produção de frutos nesse exato momento da sua vida? Se Deus hoje fosse fazer a colheita dos seus frutos para a honra e glória dele, quanto Deus colheria? Para pensar. Se essas perguntas, essas duas perguntas que fiz agora, te incomodaram, assim como fizeram comigo, como incomodaram a mim, então eu convido a você nesta hora a caminhar com Jesus pela vinha, pela videira verdadeira, da qual o dono é Deus, o nosso Pai. Nesse cenário, irmãos, retratado por Jesus, 3 pessoas distintas são representadas. A primeira pessoa é Jesus, como sendo a videira. Num vinhedo, a videira, ela é o ramo principal. Ela é o tronco que cresce a partir do solo. A videira, ela não cresce como uma árvore frondosa na vertical. Ela cresce no horizontal. Em um determinado momento do seu crescimento, o tronco se separa em braços contorcidos de várias formas, e nessa continuidade do tronco vem os ramos. Não existe nenhuma linha fixa que diga que a videira termina aqui, o ramo começa ali. Por isso Jesus não poderia ter escolhido uma ilustração melhor que retratasse nossa íntima ligação com Ele e seus seguidores. Irmãos, Jesus, Ele tem o desejo que nos relacionemos com Ele de modo tão íntimo, a ponto de não conseguirmos identificar onde Ele parte e onde temos início, onde é o começo, onde é o fim. É uma coisa só. Mas o interessante é que não é a videira que produz a uva ou o fruto, é o ramo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que Ele é a fonte da vida. Quem de nós nunca desejou profundamente ter alguma coisa, satisfazer um desejo, que depois que nós conseguimos e conquistamos aquilo que nós tanto queríamos, constatamos que aquela alegria e a satisfação e o prazer já não existem mais. Passou. Quantas vezes você quis trabalhar em alguma coisa diferente, achando que aquilo traria felicidade, um novo sentido para a sua vida, e após aquela conquista você viu que não era aquilo? Ou quantas vezes você e eu
depositamos expectativas em relacionamentos ou em pessoas como se elas fossem suprir o seu vazio, mas depois ficamos desapontados, frustrados e decepcionados porque não aconteceu como nós queríamos. Amados, aonde estamos buscando nos realizar? Com o que nós queremos preencher o nosso vazio? Ou em quem nós estamos depositando toda a nossa confiança e esperança? Jesus, ele deixou claro no início dessa parábola que ele não era simplesmente uma videira, ele era a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E no versículo 15, Jesus descreveu exatamente o tipo de relacionamento que ele quer comigo, que ele quer com você. Ele disse: tenho-vos chamado amigos. Jesus, ele quer ser o meu melhor amigo, o seu melhor amigo, o melhor amigo que já tivemos. Ele quer compartilhar de cada momento da nossa vida. Irmãos, jovens, pessoas que estão me assistindo agora, Jesus, ele quer sorrir com você. Mesmo quando você desliza ou está cheio de dificuldades. Jesus, ele quer relaxar com você em seus momentos de quando você se sente cansado. Jesus quer conversar intimamente sobre os seus problemas, os problemas que têm afetado você, a sua vida. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Não há realização pessoal, não há vida frutífera sem Jesus. Não há vida sem Jesus. E tudo isso, irmãos, só pode ser encontrado na nossa comunhão diária com Deus. Ele, Jesus, é a essência da vida, a videira verdadeira, e nós somos os ramos que retira dele o alimento, a seiva para a vida. Olha que bonito isso. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso verdadeiro amigo, então nós entendemos que somente dele é que vem poder para realizar a obra de Deus aqui na terra. Então, como está a sua comunhão, a minha comunhão com Deus? Talvez Deus esteja dizendo a você nessa hora: estou com saudade de você, meu amigo. Não há vida sem mim. A segunda pessoa representada nessa parábola, nessa história, nessa ilustração que Jesus nos conta, é Deus, como sendo o agricultor. O agricultor, nesse caso, também ele é conhecido como viticultor, né? Aquele que cuida das uvas, da plantação de uva. Ele trata cada ramo de modo a produzir o máximo de uvas possível. Quantas vezes, irmãos, nós questionamos as decisões de Deus? Se você já passou por alguma experiência traumática, algum momento doloroso, uma doença, a morte de um ente querido, um fracasso financeiro, um término de relacionamento, pode ser que em alguns instantes você já quis encontrar respostas para o seu sofrimento, perguntando e questionando as decisões de Deus. Mas Deus, querido, Ele não é só o responsável da vinha, Ele é o dono. E é Ele que cuida da sua vinha de forma amorosa e principalmente misericordiosa. Glória a Deus. Quando nós enfrentamos a dor, quando nós não somos capazes de enxergar a saída de algum problema, ou quando os dias como estes que nós estamos vivendo se arrastam sem soluções, e parece que precisamos nos conformar e se adaptar a esse novo normal, né, que não está nada normal, Deus, Ele se aproxima de nós com ternura, com cuidado, com sua maravilhosa graça e seu infinito amor. Ele perdoa as nossas falhas e nos dá força suficiente para transformar qualquer crise que estamos passando em frutos. Deus está no comando. É Ele quem cuida de nós e que provê tudo aquilo que nós necessitamos para crescer e frutificar. E por fim, todos os ramos, nós temos os ramos. Nós falamos de Jesus é a videira, Deus, o agricultor ou viticultor, e nós temos os ramos.
todo seguidor de Cristo é um ramo. Se você segue a Jesus, então você é um ramo. Quando nós olhamos para uma vinha, para um vinhedo, nós vemos que os ramos, eles crescem naturalmente a partir de cada videira. É um processo natural. Às vezes elas são amarradas, os ramos são amarrados em estacas e arames, para que eles tenham suporte e cuidado. Cada ramo, cada folhinha nova é tratada com todo o cuidado do mundo. Mas nem sempre acontece assim. Algumas vezes, ao invés de crescer naturalmente a partir da videira, alguns ramos são enxertados nela. Enquanto eu estudava este assunto, eu até me emocionei ao ver a imagem desse enxerto. O enxerto, me emocionei por quê? Porque ele é um processo quase que milagroso, na qual uma nova planta é feita a partir de duas outras plantas. Olha que interessante. Ou seja, um ramo, ele é arrancado de uma videira e depois ele é colocado, ele é enxertado em outra videira. E então esse raminho é ligado a essa nova videira com uma fita adesiva, irmãos. Às vezes vocês já tiveram oportunidades e tal, eu nunca tive, então por isso que eu me impressionei e me emocionei. Mas achei muito lindo esse enxerto. E aí, só que para colocar esse ramo na videira, é feito um corte na videira. Quando a ferida desse corte, desse machucado, sara, então as duas plantas se tornam uma. Como um novo ramo, retirando seiva, alimento das raízes dessa videira. Irmãos, essa figura retrata exatamente o nosso relacionamento com a videira, com Jesus na vinha de Deus. Retrata mais do que um processo comum de crescimento. Nós não crescemos naturalmente na videira, mas nós fomos colocados, enxertados através da iniciativa de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos nesse capítulo que não fomos nós que os escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Ele simplesmente assim. Nós não participamos da vida de Jesus por acaso, mas sim porque Ele nos escolheu. Não existe segurança maior do que saber que Jesus escolheu a você e a mim, para que fôssemos enxertados nele. Glória a Deus por isso. Amados, não importa o quão não amado você se sentiu no passado. Não importa o quão perdido você se sinta em seu pecado hoje. Nós só precisamos saber que Deus nos escolheu acima de qualquer coisa. Se nós quisermos ter uma vida realizada, frutífera, nós precisamos encontrar a esperança na vinha. Deus deseja que você e eu sejamos enxertados em sua videira para que possamos extrair vida a partir dele. Na continuação do versículo, onde Jesus fala aos discípulos que ele os escolheu, ele diz para que os discípulos dessem frutos e que esse fruto permanecesse. Jesus deixou ali com os discípulos uma tarefa muito importante, irmãos, e que se aplica a nós também. Ele quer que produzamos fruto espiritual que dure para sempre. Mas o que é exatamente esse fruto que nós precisamos produzir a partir do nosso relacionamento com Deus? Eu não sei você, mas eu passei muito tempo achando esse conceito, essa ideia de produzir fruto um pouco vaga. Para mim, por muito tempo, produzir fruto se limitava à pregação do evangelho em púlpito. Aqui, como estou fazendo. Ou seja, parecia que somente os pastores ou outros líderes da igreja poderiam produzir o fruto. E talvez por não ter tido essa clareza melhor desse conceito, eu sinto que desperdicei muito tempo da minha vida em não produzir. Se eu pedisse para que você agora, aí na sua casa, aí onde você está, pegasse uma folha e uma caneta e escrevesse um fruto que fez parte da sua vida ontem.
um fruto só, que fez parte da sua vida ontem, o que você escreveria nessa folha? Para entendermos o que é o fruto. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Percebe? Frutificando em boa obra. E em Tito, capítulo 3, versículo 14, diz: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Novamente, boas obras. E aí que ficou claro para mim o conceito de fruto. Um fruto para Deus é uma boa obra para Ele. Algo que você faça para alguém e que também traga glória para Deus. A hora que eu penso em fruto, vem sempre em minha mente o nome ou o rosto de alguém por quem eu fiz algo. Mas para honra, glória e louvor ao nosso Deus. É preciso entender, irmãos, que as boas obras ou os frutos não exigem de nós um palco, um púlpito. Não exigem de nós um talento extraordinário, uma oportunidade inusitada. Não. Para se ter uma vida que produz fruto, é necessário ter um coração disposto para realizar a obra de Deus. Talvez a razão pela qual a Bíblia não lista todas as boas obras que podemos fazer é porque seria uma lista imensa, mas o apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que forte que é isso. Você e eu fomos criados com o propósito de realizar boas obras. Deus nos projetou, nos dotou e nos colocou no mundo para que o fruto de nossa vida tivesse impacto eterno. Ele até mesmo preparou essas atividades, essas boas obras para nós antes mesmo que nascêssemos. Deus nos escolheu, irmãos, para realizarmos algo especial. Em Marcos, capítulo 14, retrata quando Maria foi até a casa de Simão, onde Jesus estava ali assentado, e quando ela chegou lá, ela derramou óleo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos ficaram indignados com aquilo e começaram a criticar a Maria porque eles pensavam que aquele óleo poderia ter sido usado melhor, espiritualmente falando, poderia ter sido vendido e o dinheiro poderia ter sido entregue aos pobres. Mas aí Jesus, no versículo 6, pergunta a eles assim: por que vocês a criticam? Em outras versões fala: por que vocês a molestam? Ela praticou boa ação comigo. E aí no versículo 8 Jesus diz: ela fez o que pôde. Que pergunta, irmãos, que pergunta para se fazer no final do dia, quando nós deitamos a cabeça no travesseiro. Será que eu fiz tudo o que eu pude fazer hoje? Irmãos, quando nós não sabemos quais obras estão preparadas para nós, nós precisamos orar, a fim de que Deus nos mostre e que possamos realizá-las. Mas nós vamos mais fundo agora. Até agora nós entendemos que só conseguimos produzir fruto a partir da nossa ligação de Deus. Não é através dos nossos esforços, não depende dos nossos esforços, mas sim do nosso relacionamento íntimo e com a nossa comunhão com Jesus. Certo? Nós só produzimos o fruto porque nós temos a comunhão com Jesus. É quase uma consequência. Só que os frutos que Deus quer de nós é nascido, irmãos, de nosso caráter. Então, não adianta fazermos obras se a nossa vida não passou por uma transformação que reflete a natureza de Deus para os que estão à nossa volta. Olha que interessante isso. Em Gálatas 5, capítulo 5, Paulo lista o fruto desejado por Deus, que é a bondade, é o fruto do Espírito Santo, dividido em 9 gomos, né? A bondade, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Antes desse capítulo,
Jesus diz que só serão conhecidos, se eu não me engano no capítulo 13, só serão conhecidos como discípulos dele se amarmos uns aos outros. Ou seja, quando nós amamos do modo como Deus nos ama, estamos produzindo o fruto do seu reino. E é assim que Deus tem trabalhado em nós através de um longo processo de crescimento e amadurecimento na vinha. O fruto do Espírito não é aquilo que nós somos capazes de produzir, de fazer por um momento, mas aquilo que Deus faz de nós para a vida toda. Irmãos, o fruto não é algo que eu agora tenho que correr para dar. Meu Deus, então agora eu tenho que sair aqui do sofá e produzir. Não. É algo que parte de mim a partir do meu relacionamento com Jesus, da minha comunhão com Jesus, e que ocorre uma transformação no meu caráter. Quando nós estudamos atentamente esse ensino maravilhoso de Jesus do capítulo 15, irmãos, nós conseguimos notar que há 4 níveis de produção de fruto. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Então nós temos aí o nível 1, no versículo 2, diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, o nível 1 é fruto, o nível 1 é nenhum fruto, o nível 2 é fruto, o nível 3 é mais fruto, e o nível 4, muito fruto. Nós temos aí 4 níveis. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Qual é o seu nível? Qual é o meu nível de produção de fruto nesse exato momento da sua vida? Do 1 ao 4. E essa pergunta me incomodou porque no versículo 2 Jesus diz que todo ramo que estando nele, ou seja, que crê nele, todo ramo que estando nele, que não produz o fruto, ele corta. Estando nele quer dizer quem crê nele. Aqueles que não creem em Jesus, o capítulo segue falando que seca e é jogado fora. Mas nós vamos nos atentar a quem crê. A palavra grega para cortar é airo. E airo significa recolher. Mas de acordo com os produtores de uvas, cortar significa também podar ou sachar. E é isso que o agricultor ele faz quando o ramo não produz mais fruto. Ele poda o ramo, ele corta o ramo, ele limpa o ramo, a fim de que ele produza mais frutos. Irmãos, nós somos valiosos demais para sermos descartados e jogados fora. E é por isso que o dono da vinha, que é o nosso Pai, ele intervém e cuida de nós. Quando estava estudando a mensagem, o Senhor tocou ao meu coração para dizer que há muitas pessoas que mesmo crendo em Jesus, ainda estão infrutíferas. Não estão produzindo frutos porque talvez estejam imóveis, atoladas, fincadas nesse isolamento social. Como se isso impedisse ela de fazer alguma boa obra através do seu caráter transformado. Há pessoas, irmãos, que estão pensando que são capazes de se manter do jeito que estão, que está bom do jeito que está, mas estão apenas enganando a si mesmas. Nós precisamos, irmãos, ser diligentes na vinha. Ser diligentes é ser cuidadosos. Ser diligente não é trabalhar e produzir freneticamente, mas sim fazer o que for necessário, quando for necessário fazer. Ter cuidado com a nossa vinha é fazer aquilo que o Espírito Santo quer que façamos a cada dia, sem desculpas, sem atrasos, sem sermos distraídos por essa nova rotina que nos é proporcionada. Irmão, se sua vida não produz frutos de forma constante, Deus intervém para ensiná-lo, a fim de que você produza. Na maior parte do tempo, o viticultor, o agricultor, ele cuida da videira, protegendo-a contra qualquer tipo de inseto, praga, qualquer elemento que poderia destruí-la. Porém, quando é necessário, irmão, ele poda, ele corta os ramos e molda a videira. A verdade, irmãos, é que Deus nos ama demais para não intervir quando nós estamos deixando de produzir.
Então isso não é ruim, isso é bom. E quando isso acontece, algumas pessoas olham esses dias como um deserto, outras pessoas olham esses dias como dias de treinamento por Deus. O cuidado de Deus é tão imenso, irmãos, tão gracioso. Toda vez que é necessário esse processo de poda, de corte, a videira ela fica desconfortável, ela sofre também. Porque nos lugares onde os ramos são cortados, as feridas elas permanecem abertas. E é por isso que esse processo só pode ocorrer durante o inverno. Olha que bonito. Porque durante o inverno, as doenças, as pestes, as pragas que poderiam infectar a ferida, infeccioná-la ali, aquela que poderia infectar a ferida no corte do ramo, elas estão adormecidas, por isso essa poda acontece no período do inverno. Então, trazendo isso para nós, é como se fosse uma cirurgia feita pelo mestre da vinha em nós. Que maravilhoso é o que Deus realiza em nossa vida, irmãos. Ele nos corta de modo que possamos produzir mais frutos. Deus, Ele corta a desordem da nossa vida. Deus, Ele corta para nos libertar daquilo que está fazendo mal a nós. E nós não estamos percebendo. Deus corta as paixões, corta as distrações. E muitas vezes as distrações não são as coisas boas dessa vida. Queridos, às vezes o que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus não é o pecado. A Bíblia fala que Deus nos desembaraça de todo peso e pecado. Às vezes o que impede você ou eu de frutificar é o peso, não é o pecado. O peso da ansiedade, da preocupação, da comparação, o peso do trabalho, é a ganância, é a inveja, é o conforto, ou é a complacência, dizer tudo, sim para tudo, aquilo que faz mal a gente. Muitas vezes, a tesoura de Deus está limpando alguns pontos da nossa vida e isso é bom. Você consegue identificar em qual aspecto Deus tem trabalhado em você para que nada o impeça de realizar a sua obra? Irmãos, nós não podemos resistir ao corte, à poda. Nós precisamos orar e pedir para que Deus nos limpe. Para que às vezes a tesoura dele, o corte, seja na reorganização das nossas prioridades, nos relacionamentos nossos que precisam mudar ou acabar e nós não conseguimos por nós mesmos. Às vezes, na dependência que nós temos de pessoas, de coisas, para que possamos dar cachos, como estes que está aqui atrás de mim. Nós não podemos resistir a isso, irmãos. Nós não podemos resistir à limpeza que Deus faz em nossas vidas. Amados, Deus quer reorganizar a sua vida. Creia nisso. Mas Ele quer que tenhamos uma vida de foco. Não adianta queremos cura, tratamento, alívio, satisfação, buscando em prazeres passageiros ou no ser humano que é falho. Não há vida sem mim, não há vida sem Jesus. Quando Deus trabalha isso em nossas vidas, resulta em nós simplicidade, passamos a servir a Deus com simplicidade, com alegria. A nossa vida passa a ser mais simples, mais alegre, sem ser cheio de coisas. Resulta em realização pessoal e principalmente em frutificação. Não há processo, irmãos, não há crescimento e amadurecimento sem dor. O corte dói. Mas Deus, Ele restaura a ferida e a liga, nos revigora para vivermos eternamente com Ele. Mas se a sua vida está produzindo muito fruto, está lá no nível 4, então Deus te convida a permanecer mais profundamente nele. Porque é assim que Ele produz muito fruto por seu intermédio. Nós até podemos pensar que a nossa meta
é estar ocupado produzindo para Deus. Mas não é, irmãos. A nossa meta é a frutificação. No exemplo de Marta e Maria, relatado em Lucas, capítulo 10, a Maria estava sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta limpava a sua casa. E aí então a Marta pede para que Jesus peça a Maria que ajude ela. Aí então, de forma carinhosa, Jesus responde a ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus quis dizer a ela é que a Marta estava ocupada demais para permanecer em Jesus. Finalizando, irmãos, ao encerrar essa mensagem, eu me senti aliviada em saber que eu não atinjo então o meu potencial espiritual buscando mais serviço, mais obra, me ocupando mais. Ao contrário disso, somente quando eu busco a intimidade autêntica com Deus e permaneço na videira, é que eu consigo produzir frutos eternos para a sua glória. Como Jesus disse a Marta, pouco é necessário, não é muita coisa, pouco é necessário para que se produza muito fruto. O que Jesus quer dizer com permanecer? Ele está dizendo estar, continue em comunhão comigo. Jesus estava conclamando, pedindo aos discípulos que desenvolvesse e fortalecesse a sua ligação com Ele, que é a videira. O resultado direto, irmãos, dessa intimidade é muito fruto. Se nós pensarmos na circunstância daquela conversa na vinha, quase nós podemos sentir a angústia e o anseio, porque Jesus acabara de dizer aos seus melhores amigos que ele estava de partida. Foi a última conversa que Jesus teve com seus amigos. Fisicamente, eles não estariam mais juntos. No entanto, Jesus insistia com eles: permaneçam em mim e eu em vós. Em apenas 6 versículos de João 15, nós encontramos 10 vezes o apelo de Jesus de permanecer. Amados irmãos, o que Ele quer que nós entendamos é o desejo profundo que Ele tem por nós. Jesus, Ele tem um amor inexplicável por nós. É um amor tão grande, tão imenso. Ele está dizendo para você hoje: fique comigo, esteja comigo, permaneça em mim, filho, filha. Não é necessário buscar em mais nada, não é necessário buscar fora aquilo que você só vai encontrar comigo. Não é necessário esperar o momento, a oportunidade para que isso aconteça. Nós precisamos apenas aceitar essas palavras de Jesus. Tiago diz que se achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Então, sabendo disso, para permanecermos em Cristo, e termos uma vida realizada e preenchida e plena e feliz, uma vida que dê frutos, uma comunhão íntima a ponto de pedir a Ele e Ele nos der. Como Ele disse isso aos discípulos: eu sugiro que você marque um encontro pessoal e contínuo com Deus. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Leia diariamente como se ela fosse uma carta de Deus para você todos os dias. Converse com Ele, ore. Não resista, irmãos, ao trabalho que o Espírito Santo quer fazer em você. E dessa forma, quanto mais tempo você passar com Deus, mais discernimento, mais sabedoria
você terá para realizar as suas obras. E isso resultará em uma mente, em um coração mais afinados e alinhados com os propósitos e a vontade de Deus. Irmãos, o meu desejo nesse dia é que possamos permanecer no amor de Cristo, como amigos dele, onde encontraremos a segurança que vence todo o nosso sofrimento, que vence as orações que nós achamos que não são respondidas, o amor que vence meses de desemprego, o amor que vence as incertezas, o amor que vence a perda de amigos ou de relacionamentos. Que possamos permanecer nele, enxertados nele. Amém. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Yeah.
desconheço um amor assim. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar o teu lugar em mim. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Que amor é esse? Que graça incalculável. E nós sabemos que podemos confiar, que nós podemos nos entregar a Ele. Nós temos aqui, nós recebemos alguns pedidos de oração. E nós vamos continuar orando, agradecendo pela recuperação e orar para que o Senhor Jesus transforme essa doença, essa dificuldade que o pastor Eliseu passou, que transforme em testemunho para a sua honra e glória. Nós vamos continuar orando pelo irmão Osvair, que está com Covid. Orar também pela irmã Maria, que é a mãe dos irmãos Onilson e Osvair. Nós vamos orar pela Rosiclé Bradassi, que se encontra enferma. Nós temos mais pedidos? Irmãos, vamos orar. Além desses pedidos, feche os seus olhos aí onde você está. Não é porque você está aí, talvez no conforto, que você não pode orar. Feche os seus olhos, entregue a sua vida a Deus. E se a mensagem e se a palavra de hoje fez sentido para a sua vida, então peça que Deus transforme a sua vida em uma vida frutífera, de comunhão, e que fortaleça o teu relacionamento com Ele. Pai bendito, Pai misericordioso, Pai bondoso, Tu és o Rei das nossas vidas. Tu és o mestre da vinha. Tu és o Pai que governa o nosso coração. Senhor Jesus, te agradeço por este momento. Te agradeço por essa oportunidade. Senhor Jesus, entrego a Ti a minha vida. Entrego a Ti a vida dessas pessoas pelas quais estão passando por momentos difíceis. Tu, Senhor, conheces o coração dessas pessoas. Tu, Senhor, conheces a necessidade dessas pessoas. Senhor, transforme as suas vidas, restaure a sua saúde. Senhor, que elas possam, através de Ti, ter segurança para vencer as ansiedades, para vencer o medo, para vencer a angústia que as assolam, Senhor. Senhor, nós não merecemos nada de Ti, e por isso que pedimos Sua misericórdia, por isso que pedimos compaixão da Sua parte para os Seus servos, Senhor. Senhor, abençoe as nossas famílias, abençoe cada casa, cada lar, que representa um ramo da Tua videira, Senhor. Que possamos frutificar, que possamos a cada dia mais fortalecer a nossa comunhão contigo, o nosso relacionamento contigo, a fim de que através da nossa vida possamos ajudar outras pessoas, possamos enxergar as necessidades de outras pessoas. Senhor, restaure, cuide, supra
Nós te agradecemos porque tem suprido, nós te agradecemos porque tem provido alimento espiritual, porque tem provido alimento em nossas mesas, porque diante de todas essas circunstâncias, tu tens cuidado de nós. E nós continuamos, Senhor, aqui pedindo e clamando a Ti, porque sabemos que Tu ouves a nossa voz, porque temos fé, porque confiamos e porque depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor Jesus. Nos abençoe, nos guarde e abençoe as pessoas também que não escreveram, que não relataram os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, mas Tu conheces, Tu sabes o íntimo, Tu conheces o ser, Tu conheces o que passa com ela. Assim oro, agradecida, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós encerramos aqui então mais um culto de adoração e um novo culto, né? E antes disso nós temos alguns recados. Terça-feira nós temos a live do Jobs, a live dos Jovens Boa Semente, e vocês me verão novamente, juntamente com o Guilherme. E nós não sabemos, é sempre uma surpresa, né? Se terá uma participação ou não, mas nós temos sido edificados por isso. Então, terça-feira, live do Jovens Boa Semente, no Instagram do Jovens Boa Semente Live, às 20 horas. Quarta-feira, nós temos o culto, que é transmitido no canal do YouTube, né? Adventista Boa Semente. Sábados, nós temos o culto às 10 horas, ao vivo, no YouTube e Facebook. E agora nós vamos despedir para que possamos ter uma semana leve, uma noite tranquila, bem dormida, uma semana leve de muita luta, mas também muitas vitórias, e que possamos perceber Deus em cada detalhe da nossa vida. Então vamos nos despedir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.